Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Então, basicamente na aula anterior nós iniciamos um assunto relacionado às estruturas de repetição. Então, nós vimos aqui como utilizar a estrutura de repetição for e hoje nós iremos ver como utilizar a estrutura de repetição while. Então, o while é um pouco diferente do for. Eu vou mostrar logo aqui um exemplo para vocês de como ele é utilizado. Assim como o switch, a gente tem que colocar aqui entre parênteses, né, alguma condição. Então, diferente do for, a gente não vai ter mais esse index, a condição aqui no meio e nenhuma soma de algum index. A gente já vai colocar direto a condição que a gente quer. E a nossa condição aqui, sei lá, true. Só para mostrar para vocês um exemplo. E aqui dentro desse while vai ficar acontecendo sempre um loop. Como eu coloquei true aqui, vai ser um loop infinito. Então vai travar o computador de vocês caso vocês executem um while aqui. Ele vai abrir o console e vai ficar só consumindo memória ali, o seu programa vai ficar travado. Então cuidado com um while infinito, porque dependendo da sua memória, do seu computador, pode ser até que trave o seu Windows e você tenha que, sei lá, reiniciar a máquina. Mas geralmente o programa para de responder, você fecha ele e tudo bem, né? Travou, deu um while infinito, mas acontece. Então a gente tem que se preocupar bastante aqui com essa condição, porque a gente não pode deixar que ele fique infinito, ou seja, fica sempre se repetindo sem parar, que aí vai acontecer essas coisas que eu falei, né? Vai travar a sua aplicação, pode ser até que trave o computador. Então, vamos começar colocando uma condição aqui, certo? Vou colocar, sei lá, contador igual a 0, tá? Pode ser igual a 1. Vou mostrar o mesmo exemplo que eu fiz com for, ou seja, enquanto o contador for menor ou igual a 100, ou seja, while contador menor ou igual a 100, mesma coisa que eu fiz aqui com o index, a gente vai ficar printando na tela, né, desenhando, mandando escrever no nosso console o contador. Eu já vou colocar uma coisa diferente aqui só para diferenciar do index. Na verdade eu vou até comentar o nosso for, que aí a gente não vai ver vários números na tela. Vamos focar aqui apenas no while nesse momento. Esse readline eu vou colocar aqui para baixo, ok, mais para baixo um pouco. Então o while, como eu já falei, diferente do for, não vai ter mais essas condições aqui que a gente tem que passar, ele fica se repetindo até aquela condição ser atendida. Então eu tentei replicar aqui o mesmo exemplo do for só para vocês verem. Vamos executar. Eu acho que deu aquele velho probleminha no nosso console. Olha só aqui. Está se repetindo infinitamente, ou seja, está piscando aqui loucamente a nossa tela. Porque a gente não colocou para o nosso contador incrementar. Então aquilo que eu falei, tenha um cuidado para a condição não ficar infinita, porque vai dar problema aí. Vai ficar executando loucamente até acabar a memória do computador. Então a gente vai colocar aqui embaixo, quando ele chegar no final, o contador ser incrementado. Então, mais incrementa o nosso contador. Olha só agora, o contador chegou em 100 e acabou, né? Acabou a nossa condição. Então a gente vai utilizar o while para coisas mais complexas agora, que a gente não conseguia usar com for. Por exemplo, o nosso sisteminha de login aqui embaixo, né, o nosso código que faz login, a gente pode criar uma condição. Deixa eu colocar aqui, eu vou até comentar essa parte aqui. A gente pode ter um while. A gente pode ter um while que vai ficar rodando, pedindo para o cara fazer login até ele conseguir.
Então a gente primeiro vai ter que ter uma variável que vai informar se o usuário está logado ou não, se ele conseguiu fazer login ou não. Então vai ser está logado. Está logado começa como falso. Então a nossa condição aqui é enquanto está logado for falso. Eu posso usar assim ou apenas inverter a nossa lógica aqui e checar a negação, como eu já expliquei nas aulas anteriores. Opa, cliquei errado aqui, hein? Ó, posso apenas negar utilizando a exclamação, ou seja, esse while aqui iria ficar executando até esse if continuar true, ou seja, quando ele fosse falso que ele ia sair. Só que a gente quer o inverso, a gente começa ele como falso. Então eu quero que ele fique rodando o while, fique executando o loop enquanto ele estiver falso. Então, para não fazer igual ao falso aqui, eu apenas faço a negação utilizando a exclamação aqui. Isso serve para qualquer tipo de condição, no if, no for, no while, qualquer lugar que você utilize estrutura de condição, você consegue utilizar essa inversão de valores aqui, certo? Utilizando a exclamação. Então, enquanto ele não estiver logado, a gente vai pedir para ele fazer login. Vou colocar um comentário aqui, pedir para fazer login. Como é que a gente pede para ele fazer login hoje? Utilizando esse código aqui, ou seja, eu vou pegar essas minhas variáveis, vou passar aqui para cima. Olha só, está logado, está falso. Olha só que é o seguinte, essa parte aqui que pede para ele explicitamente informar os dados, né? Informe o tipo, informe o login, o e-mail, informe a senha. Essa parte aqui tem que ficar dentro do loop, porque caso a senha ou e-mail sejam incorretos, ele tem que pedir novamente para o usuário informar, ok? Então, vou passar aqui o nosso switch também para dentro desse while, certo? Olha só, no primeiro loop, só mostrando um exemplo, no primeiro loop ele vai checar se não está logado, ou seja, se está logado é falso, ou seja, se não está logado, vai ser verdadeira essa condição, porque vai ser falso aqui, está negando, a negação de falso é true. Então vai continuar no loop, vai entrar no primeiro loop, vai pedir para fazer login, informando e-mail, senha, tipo, vai cair no switch, vai fazer essas checagens todas. Se cair no tipo CPF, vai continuar pedindo aqui para ele fazer login, caso ele não tenha conseguido validar. Então, o que a gente precisa fazer de alteração nesse código aqui, nesse código que a gente já tinha antes, que fazia login, é só a gente atribuir valor nessa variável está logado. Porque quando a gente atribuir valor, ele vai sair desse loop automaticamente, porque a condição aqui vai ser alterada. Esse está logado vai passar a ser true, a negação de true é falso, e daí ele sai do loop. Então, acaba a execução. Então, basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar primeiro um print lá no final do loop, né? Quando ele sair de todos os loops daquele while, vou colocar aqui, acabou o while. Só para a gente ter certeza que acabou de verdade, né? Que ele saiu daquele loop. Então, caso ele efetue login com sucesso, está logado vai ser igual a true agora. E daí ele já chama o break. Ele já chama o nosso break aqui, que é para sair, né, do switch também. Não vai precisar mais porque ele está logado. Então, vamos colocar está logado true. Aqui embaixo também. E eu creio que isso apenas nesses dois casos, ok? Então,
Eu vou colocar o break. Não, na verdade não precisa desse break, pessoal, porque ele já faz o break aqui embaixo fora do if. Eu não tinha percebido. Beleza. A gente está logado em true. Quando ele conseguir fazer login, vai alterar esse valor e daí vai cair aqui, vai cair fora do loop. Enquanto ele não conseguir fazer o login, ele vai ficar pedindo para o usuário informar novamente o e-mail, a senha e o tipo, certo? A gente já pode validar isso aqui, está funcionando. Vamos executar o programa. Ó, nosso primeiro loop, informe o tipo de cadastro. Colocar CNPJ, certo? Vou mostrar o cenário em que ele fica executando o loop até ele conseguir fazer o login. CNPJ, e-mail, teste@email.com, senha 1234. Ou seja, ó, tipo CNPJ não implementado ainda. Então ele voltou, ó, pediu para eu fazer login novamente. Ou seja, informe o tipo de cadastro. Ou seja, ele já voltou, reexecutou aquele nosso bloco de código que faz login. Então agora a gente vai conseguir ficar fazendo, tentar fazer login até conseguir. Então, teste@email.com. Eu informei o tipo A agora, então ele vai informar, ó, tipo A não implementado ainda. Ó, vou colocar um tipo que não existe. Ó, um tipo qualquer, e-mail qualquer, senha qualquer. Olha aí, tipo inválido. Aí já pede para fazer o login novamente. Informa o tipo de cadastro. Vou colocar agora o CPF. Vou colocar um usuário inválido. Usuário 3. e-mail.com. Senha qualquer. Vocês vão ver que agora ele vai cair no case CPF, mas vai dar e-mail ou senha inválidas, porque eu estou realmente colocando um usuário que não é nem usuário 1 nem usuário 2. Olha só, e-mail ou senha inválidas, tente novamente. E daí ele voltou novamente para o loop para a gente tentar novamente. Agora eu vou colocar como exemplo final o nosso usuário 1, @email.com e a senha 1234. A gente vai ver que ele vai fazer o login com sucesso. Pessoal, eu coloquei o e-mail no lugar errado aqui. Tipo inválido, certo? Tipo de cadastro, CPF. Eu esqueci de colocar o tipo de cadastro. O e-mail, usuário1@email.com, senha 1234. Olha só, ele fez o login com sucesso e alterou o valor da nossa variável está logado e acabou o while, ou seja, ele saiu do nosso loop, acabou o nosso while e realmente printou e o nosso programa acabou. Então é basicamente essa a diferença do while para o for. No for a gente não ia conseguir fazer essa repetição aqui de enquanto o cara não tiver logado, ele vai ficar no for. Então não tinha como fazer isso no for, e o while aqui nos proporcionou essa lógica para a gente. Então espero que vocês tenham entendido aí como o while funciona e abre aí um novo mundo para a gente trabalhar na computação. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre o for each.